Jéssica, eu estou enfrentando uma batalha com meus filhos, com meu esposo, na minha casa. Eu estou enfrentando uma batalha com meus amigos no trabalho. Eu estou enfrentando uma batalha na minha mente. O inimigo tem colocado coisas na minha mente. Como que eu venço isso? Posicionamento. Posicionamento. Não existe uma fórmula mágica. Irmãos, eu quero falar algo nessa noite muito específico que o Senhor falou no meu coração, que é: batalha na mente se vence com posicionamento. Batalha na mente se vence com posicionamento. Por que eu estou falando batalha na mente? Porque as suas batalhas começam na sua mente. Aqui é um culto de oração e a gente sabe que Jesus ele é muito claro quando ele fala de oração. Ele diz para a gente orar todos os dias, para a gente perseverar. Ele diz: quando vocês pedirem, peçam com fé, sabendo que você, como se você já tivesse recebido. Jesus ele é muito pontual quando ele fala de oração. Oração é simples, faça, ora. Só que aquilo que é espiritual, existe uma batalha que te impede. Existe uma batalha no mundo espiritual impedindo as suas orações. Quem escreveu isso aqui que a gente acabou de ler foi Paulo. Paulo, apóstolo, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele escreveu as cartas. Ele escreveu aí as maiores direções para o povo. A gente tem os evangelhos, que são muito importantes, mas as cartas do apóstolo Paulo, elas são totalmente direcionadas para mim e para você, que é a igreja. E quem escreve as cartas é Paulo, e é um homem cheio de Deus, um homem cheio da presença de Deus, um homem usadíssimo, com muita palavra de sabedoria. Mas veja o que ele fala aqui: ore também por mim. Ore por mim. Por que Paulo está falando isso? Porque ele sabe, ele conhece o poder da oração. Oração é uma ferramenta na sua mão. Você que é igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, você que é discípulo, saiba que a oração é uma ferramenta. A gente tem o costume de achar que oração é para a gente pedir algo, ou para a gente se proteger, para a gente blindar os nossos. Mas não, a oração é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual. Só que existe uma batalha para te impedir de orar. Se você já passou por um período que você está meio abalado, sabe aquele período, com certeza você já passou, onde você está mais desmotivado, está mais triste, e aí você fica meio perdido e você não sabe como voltar à rotina de oração. Alguém já passou por isso aqui? Eu já passei por isso. E quando a gente passa por aquele período que a gente parece estar um pouco mais frio e a gente fica só clamando pela misericórdia, eu já até falei isso aqui. Teve um período da minha vida que eu estava tão enfraquecida na minha vida, no meu dia a dia com Deus, que eu só consigo falar assim: Espírito Santo, não desiste de mim. Não desiste de mim, por favor. Tenha misericórdia de mim, não desiste de mim. A minha oração era essa: não desiste de mim, não desiste de mim. Eu não conseguia falar mais nada, eu não tinha força para falar mais nada. Por quê? Porque eu estava enfrentando uma batalha espiritual. Só que cada vez que você amadurece um pouquinho mais naquilo que é do reino, você começa a identificar o que é uma batalha espiritual. Porque quando a gente age com imaturidade, a gente começa a achar que a nossa luta é com pessoas, né? É como, por exemplo, uma irmã que chega e fala uma coisa que não foi bom pra mim. Aí, na minha imaturidade, eu acho que ela está querendo me atacar, que ela não gosta de mim, né? Só que, na verdade, o que a Bíblia nos ensina? Que a minha luta não é com o meu próximo, a minha luta não é com o meu vizinho, a minha luta não é com o meu familiar. A minha luta é contra os principados e potestades. A minha luta, a minha verdadeira batalha nas regiões celestiais. Os poderes do mal, como a gente leu aqui. Então é muito necessário que você caminhe com a armadura. Só que essa armadura não é algo que você coloca, sabe? Você acorda lá: hoje eu vou colocar meu capacete, vou colocar minha couraça, vou aqui fechar o cinto. Não é algo que você coloque, não. Na minha mente eu estou colocando aqui um capacete, não. Quando a Bíblia ela fala sobre o capacete da salvação, ela está te dando uma direção, uma forma de você blindar a sua mente, para que o inimigo não venha confundir. Jéssica, e como que eu faço isso? Focando na salvação. Quando você começa a ser atacado na sua mente, é porque você está perdendo o sentido de salvação. Você não está olhando para a eternidade. Quando você para de olhar para a eternidade, a
a sua mente é aberta para o inimigo atacar. É por isso que a Bíblia nos ensina a olhar para a eternidade, contemplar a eternidade, porque nós somos seres eternos. Ah, Jéssica, mas eu vou morrer um dia. Você vai morrer um dia, o seu corpo vai morrer, mas a sua alma vai permanecer viva para sempre. Então nós não podemos perder o foco da eternidade. Jéssica, então quer dizer que blindar a minha mente é olhar para a eternidade? Sim, porque é o capacete da salvação. Quando você toma consciência da sua salvação, de quem você é, que você é filha, que você é herdeira, que você tem um pai, que existe uma morada que Jesus preparou para você, que existe um lugar separado para você, que Deus criou um lugar que você vai passar. Você pode estar sofrendo, mas lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter choro, lá não vai ter dor. Quando você começa a entender que você tem um propósito aqui, porque o propósito seu aqui é estar lá na eternidade. Tá vendo como que a sua mente ela começa a ficar fechada para o ataque espiritual na mente? A batalha na mente você vence se posicionando, como eu falei. Batalhas na sua mente você vence se posicionando. E aí eu estava falando aqui sobre, às vezes, a dificuldade de orar. Por que acontece batalhas para você não ler a Bíblia, para você não orar, para você não agir corretamente? Por quê? Por que acontece isso? Porque a nossa guerra está nas regiões celestiais. E o que o inimigo quer? Ele quer parar você. É por isso que ele fala aqui, que ele fala sobre o escudo da fé, com a qual poderes apagar os dardos inflamados do maligno. Nós combatemos os dardos inflamados do maligno com o nosso escudo da fé. Então ele está dizendo que a fé é uma proteção. Se você for ver a armadura de um guerreiro, existe a ferramenta de ataque e existe a ferramenta de defesa. Se eu tenho a espada, que é o Espírito, e aqui, ó, dá uma olhada aí na tua Bíblia, no versículo 17, olha o que ele fala. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com E maiúsculo, tá vendo? Então, o que é esse Espírito com E maiúsculo? É o Espírito Santo. Quando a Bíblia retrata a palavra Espírito com E minúsculo, ela está falando do nosso espírito, ou de espíritos, né? No caso, né? Que não seja o Espírito Santo. E quando a Bíblia fala Espírito com E maiúsculo, ela está falando do Espírito Santo. Então existem aquelas ferramentas que são de ataque e existem as ferramentas de defesa. Então a gente entende aqui que a minha comunhão com o Espírito Santo é a minha ferramenta de ataque. Então, quando eu estou cheio do poder do Espírito Santo, eu estou armada para, quando necessário, atacar. Né? Só que vai ter situações onde você vai precisar usar o escudo da fé. A fé é uma ferramenta de defesa. A fé é uma ferramenta de defesa. Ai, Jéssica, eu estou sendo atacada, seja na minha mente, no que for, eu estou sendo atacada. Você está sem defesa. Se você está sem defesa, o que você precisa fazer? Se fortificar. E se o escudo da fé é o meu sistema de defesa, como que eu adquiro fé? Quem sabe? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você está sem um sistema de defesa, se você está sem fé, se aprofunda na palavra, se aprofunda na Bíblia. Porque a Bíblia, a palavra, ela vai fazer com que você tenha mais fé. E com mais fé, você consegue resistir quando vier os dardos inflamados. Quando o inimigo vier te atacar, você vai ter fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Porque isso aqui é a verdade revelada. Então, quando o inimigo ele vem me atacar, dizendo assim, não adianta você fazer isso, não adianta você orar, porque Deus não está ouvindo a sua oração. Quando você é cheio da palavra e vier esse pensamento, isso é um dardo do inimigo. Isso é um ataque na mente. Eu até quero orar, mas aí vem uma sensação, um ataque do inimigo falando assim, não adianta você orar mais. Não adianta, porque isso é uma causa perdida.
Aí você tem que estar preparado com o escudo da fé, que é você falar assim: a minha Bíblia diz que para o meu Deus nada é impossível. Eu só consigo falar isso porque eu tenho a Bíblia dentro de mim, porque a Bíblia fala isso, para Deus não é impossível. Eu consigo dizer assim: eu não vou parar de orar, porque a minha Bíblia diz para eu orar sem cessar, para eu insistir. A minha Bíblia diz que eu preciso interceder por aqueles que precisam. Você só consegue vencer o inimigo através da palavra. Por isso que a fé, o escudo é a fé, porque você adquire fé através da palavra. É igual quando Jesus é tentado no deserto. Vocês lembram muito bem o que o diabo aparece para ele e fala. Jesus, ele está no deserto, sendo tentado pelo diabo. E o que o diabo usa para tentar ele? A palavra. O diabo, ele conhece a palavra. E ele diz assim: se você é mesmo filho de Deus, por que você está aí com fome? Por que você não transforma essa pedra em pão? E o que Jesus fala? Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Jesus está citando essa palavra, ele está citando lá no deserto, quando caía a maná do céu. Lembra quando o povo estava lá no deserto, rodopiando no deserto, 40 anos? Lá caiu o maná do céu. Essa frase é lá, é dita lá. E Jesus recita a palavra. Nem só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí, o que ele fala? Ele começa a falar para Deus, para Jesus: se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui. Não está escrito que ele vai enviar anjos para proteger você? O que ele está citando? O Salmo 91 que a gente conhece. E ele enviará anjos para te proteger em todos os seus caminhos. E o que Jesus fala? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele resiste ao inimigo com a palavra. É por isso que nós, como discípulos, precisamos amar a Bíblia. Eu estou numa campanha de oração para fazer com que todos dessa igreja sejam apaixonados pela Bíblia. Isso está sempre nas minhas orações. Por quê? Porque se você vive a palavra, você tem uma vida transformada. Você resiste ao dia mau. O dia mau, ele é muito claro, gente. O dia mau, ele vem para todos. O dia mau é a diversidade, a dificuldade, é o aperto. Dia mau é o abandono, é a rejeição. Dia mau vem para todos. Só que a gente precisa estar fortalecido. Você precisa guardar a sua mente. E aí, aqui, Paulo, ele dá direção sobre a armadura. E eu estou falando da espada, do Espírito e do escudo da fé. Mas existem vários itens aqui dessa armadura que são importantes para você seguir. Então você precisa estar bem armado. Imagina se eu vou usar a nossa irmã que está aqui. Imagina se eu pego ela desarmada e eu coloco na frente de uma batalha real. Uma batalha, uma guerra. Vai lá, você foi escalada para ir para a guerra. Ela vai sem nenhuma proteção, sem nenhum armamento. E eu coloco ela na frente da batalha. O que vai acontecer? Eu estou mandando ela para a morte. Eu sei que ela não é capaz porque ela não está protegida. Ela vai morrer de alguma forma. Então, se você... Não vou nem dizer se você quer estar armado. Você precisa estar protegido. Precisa. Nós precisamos. Não podemos viver uma vida sem a proteção de Deus. E isso aqui depende de mim e de você. É por isso que eu falei. Batalha na mente, você vem se posicionando. Jéssica, eu estou enfrentando uma batalha que eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia. Não existe fórmula mágica para você conseguir ler a Bíblia. Não existe. Você precisa se organizar e pôr em prática a leitura da Bíblia. Jéssica, eu estou enfrentando uma batalha com meus filhos, com meu esposo, na minha casa. Eu estou enfrentando uma batalha com meus amigos no trabalho. Eu estou enfrentando uma batalha na minha mente. O inimigo tem colocado coisas na minha mente. Como que eu venço isso? Posicionamento. Posicionamento. Não existe uma fórmula mágica. Existe sim organização. Organização. Isso é algo que você consegue resolver. Porque batalha na mente, confusão na mente, você consegue vencer organizando o seu dia a dia.
Se você vive uma vida muito solta, sem propósito, sabe? Se você vive de qualquer jeito, deixando a vida te levar, você não vai conseguir. Nós precisamos ter uma vida com hábitos, com rotina. Isso ajuda você a se manter em ordem, a sua mente em ordem. E aí, se você está com a mente bagunçada, se o seu externo está desorganizado, a sua mente vai continuar bagunçada. E isso você pode começar por aí. Organizando o seu externo, organizando as suas práticas, isso você pode fazer. Mas saiba que batalha na mente se vence com posicionamento. Ele diz assim no 10: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa armadura aqui, ela vem do Senhor, ela vem do seu Pai. Então requer de mim e de você um posicionamento para pôr em prática aquilo que Deus já estabeleceu. Deus, ele é o maior interessado em fazer com que você seja fortalecido. Saiba as batalhas que você tem que guerrear. Tenha sabedoria. Se a gente for analisar a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada, a Bíblia vai dizer que Davi, quando ele está lá, né, quando ele passa aquele tempo lá com Betseba, ela engravida, o que ele faz com o marido? Com Urias? Ele pega Urias e ele manda Urias estar na frente de uma batalha. Porque, na verdade, o que ele queria? Ele queria a morte de Urias. Então, Davi, ele chega e fala assim, ele dá um trabalho para Urias, vamos dizer assim, uma tarefa, só que provavelmente da cabeça de Urias era o quê? Era uma bonificação, né? Nosso rei está me vendo diferente. Para ele, para Urias, parecia o quê? Uma promoção. Só que, na verdade, ele estava indo para uma guerra que ele não ia sair vencedor dela, que ele não ia sair vivo dela. Então, muitas vezes, o diabo ele vai colocar situações na sua frente que vai parecer que é bom, mas o final é morte. Tem coisas que vêm muito discreto. Se você não tiver discernimento para entender, essa batalha aqui não é para eu guerrear. Essa batalha aqui eu não estou preparada para guerrear. Se você não tiver essa estrutura, esse discernimento, você vai para frente de batalha que você não está preparado para enfrentar. É por isso que Deus, ele te prepara, é por isso que Deus te capacita, é por isso que Deus te estrutura, para quê? Para que você possa conseguir vencer essas batalhas. Então você precisa buscar a proteção espiritual. Você tem um pastor que ora por você de madrugada. Você tem mulheres de oração que intercedem pela sua vida. Porque fazer parte de uma comunidade é muito bom. Porque você é cuidado, você é amparado. Você pode estar até fraco na oração, mas tem pessoas orando por você. Tem pastores orando por você. Tem mulheres orando por você, até crianças. Quantas vezes eu vou orar pelo Joaquim, ele solta aqui o nome do irmão William, que ele fala, pastor irmão William. Então até o Joaquim, que é uma criança, ele cita o nome de vocês. Então, existem pessoas que oram por você. Amém, isso é maravilhoso. Mas você precisa se posicionar para você vestir a sua armadura. Imagina se todo dia a irmã dele... Estou só usando uma cena. Se todo dia a irmã dele vem cá, Jéssica, me ajuda a colocar minha roupa. Faz sentido? Não. Porque ela é uma mulher madura. Né? Ela tem que botar roupa sozinha. Então a sua armadura é você que põe. Com o auxílio de outras pessoas, né? A questão da fé. Jéssica, eu entendi que a espada é o Espírito Santo, mas como que eu busco o Espírito Santo? A gente está aqui para ajudar. Você precisa, eu sempre falo aqui, gente, busca ser cheio do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é busca individual. Individual. A gente pode fazer algo coletivo. Vamos fazer um momento de oração? Vamos fazer, sei lá, tanto tempo de oração para buscar o Espírito Santo em coletivo? Vamos, é ótimo. Mas você é capaz de buscar no seu íntimo, no seu secreto. A busca do poder do Espírito Santo é você se aprofundar nas águas do Espírito. Jéssica, o que é ser cheio do poder do Espírito Santo? Pode parecer muito mirabolante, mas eu vou dizer algo muito simples para você. Quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Submissão. Submissão.
seja submisso à vontade de Deus. Tem muita gente que quer dons espirituais, que quer falar em línguas, que quer mover, que quer profetizar, só que não se submete ao que Deus fala. Entende? Jéssica, eu quero isso, eu quero me submeter. Então, peça discernimento a Deus. Primeira coisa que você vai fazer, peça discernimento a Deus. O que é discernimento? É compreensão do espiritual, é compreender a voz de Deus. Então você, nas suas orações, você vai dizer: Deus, me dá discernimento espiritual. Cada oração que você fizer, me dá discernimento espiritual. Eu quero ouvir tua voz. Eu não quero confundir. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Você vai dedicar tempo nisso. Orar, pedir direção, discernimento e ouvir a voz de Deus. Aí o que você faz? Você vai orar, né? Vamos imaginar que você ficou ali 10 minutos falando com Deus, conversando com Deus, pedindo discernimento, pedindo para ouvir a voz de Deus. Aí depois desses 10 minutos você fala assim: tá bom, pai, agora eu vou ficar atento para ouvir tua voz. Você faz silêncio. No começo é estranho, mas você vai ficar parado ali, esperando ouvir a voz de Deus. Ah, Jéssica, mas eu não ouvi nada. No outro dia você faz a mesma coisa. A mesma coisa. Vai ter uma hora que você vai ter a certeza que você está ouvindo a voz de Deus. Porque ouvir a voz de Deus é certeza. A Bíblia fala, no livro de Romanos, que o próprio Espírito, o Espírito Santo, testemunha ao teu Espírito. Então o Espírito Santo, ele vai dar uma confirmação no teu Espírito que é a voz de Deus. Então você ora, você pede discernimento e você tem uma pausa para ouvir Deus. Que eu já falei aqui. Se você quer ouvir Deus, você ora e fica parado esperando. Fica parado esperando. Porque se você não dá tempo para Deus falar, você nunca vai ouvir. E aí o que você vai fazer? Deus, ele vai começar a te direcionar. Ora por fulano. Vai lá e ora por ciclano. Vai lá e faz isso. Vai na casa de fulano. Dá uma oferta tal. Porque isso também é ouvir a Deus. Porque às vezes Deus fala assim: vai lá, se levanta e ora pela irmã Thalita. Aí eu vou lá e levanto e oro. Aí Deus fala assim: olha, dá uma oferta de X valor para fulano. Eu falo: ah, não é Deus. É Deus. Tudo que Deus falar, você obedece. Tudo. E assim, o Espírito Santo, ele vai te dar pequenas porções. E aí como vai ser? É igual você entrar no rio. Você vai dar um primeiro passo, que é o pedir discernimento. Aí a sua água vai estar lá na solinha do pé. Aí você obedeceu, você andou mais um passo. Aí a tua água vai estar lá na canela. Você vai dando cada obediência, cada submissão, que eu falei, se submetendo à vontade de Deus, você está dando um passo. Cada passo que você dá, você está se aprofundando nas águas do Espírito. Uma hora a água está no joelho, uma hora a água está, ali na coxa, uma hora está na cintura, uma hora está aqui. Daqui a pouco, você vai estar assim, fazendo com que as águas do Espírito levem você. Daqui a pouco vai ter um momento que você não vai dar pé mais. Você vai estar fluindo nas águas. Então, quer desenvolver a espada do Espírito? É isso. Eu falei, aqui eu estou falando da espada e eu estou falando do escudo. Para ficar bem claro. Mas depois você medita nessa armadura e você vai ver que as coisas, existem bem mais partes dessas armaduras para você se aprofundar. Mas só com essas duas que eu te falei, sobre o escudo da fé, que a origem é a palavra de Deus. Você buscar conhecer a palavra. Com o escudo da fé e com a espada do Espírito, você já se fortifica muito. E você vê que o que eu estou falando aqui depende de você. Depende de você encontrar uma brecha, um momento no teu horário, no teu dia, para dedicar tempo. Não espere que da noite para o dia o extraordinário vai acontecer sem nenhum movimento seu. Porque parte de mim e parte de você, o posicionamento. Então, batalhas na mente se vencem com posicionamento. Quer vencer as suas batalhas? Quer vencer as suas guerras na mente? Quer ficar pronto para resistir ao mal, para resistir ao inimigo? Se fortifica. Se posiciona. Se posiciona na palavra, busca o Espírito Santo, se posiciona no teu comportamento, no teu dia a dia. O teu posicionamento que vai determinar a sua vitória em meio a essa batalha. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Querido Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa palavra.
Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor ungiu e usou, ó Pai, o apóstolo Paulo com autoridade para deixar isso aqui escrito, ó Pai, para que a gente pudesse estar aprendendo hoje. Ó Pai, muito obrigada pela tua palavra que é fortíssima, Pai. E eu te peço, ó Pai, para que o Senhor nos ajude a permanecer firmes. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a colocar essa armadura, para que a gente permaneça inabalável no dia mau. Para quando vir o vento, quando vir a tempestade, a gente ficar firme, enraizado. Ó Pai, em nome de Jesus, eu profetizo na vida de cada um, ó Pai, que eles possam agora ser cheios do poder do Teu Espírito Santo. Ó Pai, aqueles que não são batizados com o Teu Espírito, que o Senhor venha batizá-los, ó Pai. Que o Senhor venha enchê-los de autoridade, que o Senhor venha colocar sobre ele discernimento, sabedoria. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha distribuir dons da forma que o Senhor quer. Ó Pai querido, que eles venham estar fortificados com a espada do Teu Espírito. Ó Pai, com essa espada poderosa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo fiel, é o nosso conselheiro, é o nosso ajudador. Então eu te peço, fortaleça eles agora com essa espada, que é o Teu Espírito. Ó Pai querido, eu também te peço que cada um, ó Pai, possa, ó Deus Santo, ter paixão e amor pela Bíblia. Que eles possam, ó Pai querido, ter um prazer imenso em ler a Tua palavra. Ó Pai, em aprender. Eu profetizo que cada um, ó Pai, que abrir a Bíblia, que começar a ler a Bíblia, ó Pai, que possa compreender as palavras, que possa entender as palavras, que as palavras, ó Pai, fluam de forma natural, que penetrem a alma, ó Pai querido, o Espírito, ó Pai, que haja uma compreensão das Escrituras, ó Pai, que cada um que abrir a Bíblia, Pai, e querer aprender mais contigo, ó Pai, que a Bíblia possa ser enraizada, ó Pai, que possa ser uma semente plantada, ó Pai, dentro do coração, dentro da alma, ó Pai Santo, e para que no momento certo eles venham usar a Tua palavra, ó Pai, para permanecer firmes contra o inimigo no dia mau, ó Pai, que eles venham ter, ó Pai, o escudo da fé, ó Pai, que eles venham ter sua fé renovada, aqueles que estão, ó Pai querido, com a sua fé baixa, que agora, através dessa palavra, eles venham ter mais fé, ó Pai, que eles venham usar mais a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor derrame sobre eles, ó Pai, autoridade no mundo espiritual, ó Pai querido, que eles possam compreender, ó Pai, essa armadura, ó Pai, espiritual, ó Pai, que eles possam, Deus, Pai Santo, compreender essa armadura e viver cada parte, ó Pai, dessa armadura, que eles venham ser fortalecidos com essa armadura que o Senhor libera sobre a vida de cada um, ó Pai. Nos ajuda, como eu disse aqui, nos dê discernimento espiritual. Que discernimento venha estar descendo sobre nossa cabeça agora. Que os nossos ouvidos não venham estar tampados, ó Pai, para ouvir Tua voz. Que venhamos ter discernimento para ouvir Tua voz. Que venhamos ter discernimento para compreender, ó Pai, cada missão que o Senhor for nos dando. Que a gente venha ter discernimento, ó Pai, para compreender cada tarefa que o Senhor vai nos dando. E que a gente possa ser obediente. Que a gente possa ser submisso, ó Pai, a cada direção que o Senhor nos der, que a gente possa ser submisso e obediente à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.